sou uma mulher na casa dos 30 anos que trabalha como professora em uma escola primária. Quase me casei no ano passado, mas o noivado acabou sendo rompido. Na verdade, minha sogra foi quem terminou tudo depois da separação. Foi muito difícil para mim por um tempo, mas algo aconteceu recentemente que lavou a injustiça que fizeram comigo de uma vez por todas. Estou contando esta história sobre o motivo de ter rompido meu noivado, que foi por causa da ocupação dos meus pais. Meus pais vendem cachorros quentes e lanches em 2 pequenos pontos em mercados abertos de produção. Eles ainda vendem alimentos até hoje. Para mim, meus pais parecem ter sido destinados a trabalhar no mercado. Minha mãe era chamada de garota das sobremesas e meu pai era chamado de menino do cachorro-quente. Eles se tornaram um casal e, depois de namorar, acabaram se casando e tendo eu. Eles ainda trabalham em suas pequenas lojas e fazem a comida com amor e cuidado para servir seus clientes. Quando eu era muito jovem para saber de alguma coisa, eu ficava tão feliz quando minha mãe e meu pai me traziam comida todos os dias do trabalho deles, mas quando comecei a escola, comecei a me sentir envergonhada pela ocupação dos meus pais. Tinha medo de que meus amigos vissem meus pais no mercado. Então, intencionalmente, eu nunca ia perto de lá. Todos os anos, quando a escola fazia uma pesquisa demográfica, eu mentia sobre a ocupação dos meus pais, marcando minha mãe como dona de casa e meu pai como trabalhador de escritório. Eu tinha medo de que um de meus amigos da escola descobrisse que meus pais trabalhavam como vendedores de comida no mercado. Eu era crítica com eles. Por que vocês estão prestando tanta atenção quando fazem comida barata? Só façam do jeito que quiserem. As pessoas não vão saber. Então minha mãe retrucava: como assim eles não vão saber? As pessoas provaram, não é? Os paladares das pessoas são muito precisos, e qualquer alimento que as pessoas comem deve ser feito com cuidado. É apenas comida barata. O menu da sua mãe foi precificado baixo quando você faz as contas, mas é comida que as pessoas que têm pouco dinheiro podem comprar. É por isso que seu pai compra intencionalmente apenas os melhores ingredientes. Sua mãe e seu pai vendem comida barata, mas queremos fazê-la com cuidado extra. Eu não conseguia entender o esforço que minha mãe e meu pai colocavam desde o amanhecer até tarde da noite, com todo o trabalho extra e seleção criteriosa dos ingredientes, fazendo comida que custava menos do que alguns dólares. Ninguém reconheceria seus esforços. Conforme fui ficando mais velha, comecei a mudar minha opinião depois de meus pais manterem o mesmo alto padrão e cuidado na produção de comida. Isso me ensinou que as pessoas devem viver honesta e sinceramente como meus pais. Eventualmente, comecei a respeitar a profissão dos meus pais. Seu trabalho era tudo. Qualquer pessoa que os avalie de acordo com seus próprios padrões e os desvalorize, me deixa com raiva. Muitas vezes as pessoas dizem: por que Deus não leva essas pessoas ruins? Depois de meus noivados fracassados, sempre que eu ficava com raiva, eu orava para que não importa qual deles, mas esquecia de pedir para punir qualquer um deles. Então Deus ouviu sobre a injustiça feita comigo? Há 2 meses, uma oportunidade inesperada surgiu para mim. Fiquei tão feliz ao ouvir a notícia abaixo de mim. Tenho uma irmã que é 9 anos mais nova. Ela nasceu nos anos posteriores aos de meus pais. Eu não tinha ciúmes dela porque ela era muito fofa e adorável. Talvez devido à grande diferença de idade. No entanto, ela sempre reclama de sua aparência. Ei, irmã, por que meus olhos são tão pequenos quando você tem olhos grandes? Pode ser porque mamãe e papai me tiveram tarde demais, então eles não me deram bons genes. Você é tão bonita, até mesmo a cara feia da minha irmã mais nova era adorável aos meus olhos. Ela sempre dizia: não, Sarah, você é muito mais bonita. Eu dizia isso repetidamente, mas ela estava tão obcecada com a aparência que não acreditava em mim. Assim que fez o exame para entrar na universidade,
ela foi sozinha a uma clínica de cirurgia plástica para uma consulta. Ei, mana, o exame acabou. Você pode vir até a clínica de cirurgia plástica para mim? Recebi uma ligação da minha irmã mais nova que me assustou. Então corri para a clínica e encontrei seu rosto cheio de linhas desenhadas com uma caneta marcadora. O que aconteceu com o seu rosto? Eu não sabia o que estava acontecendo, então perguntei à minha irmã. Acabei de receber uma consulta. Eles me deram um desconto para estudantes. Então, você pode pagar as taxas para mim? Eu fiquei tão perplexa. Minha irmã estava esperando que eu pagasse pela cirurgia plástica. Tirei um lenço umedecido de minhas costas e limpei seu rosto. Surpresa, ela segurou minha mão para me impedir. Não, eles têm que fazer a cirurgia assim. Seu rosto não precisa de cirurgia, eu não te disse? Você é bonita o suficiente. Então apague isso e vamos para casa. Não, eu quero fazer a cirurgia hoje. Minha irmã teria 19 anos em poucos meses, mas agia como uma criança de 9 anos e fez um escândalo. Nesse momento, o médico que estava na sala de exame saiu por causa do barulho que minha irmã e eu estávamos fazendo. Doutor, eu posso fazer a cirurgia hoje, certo? Enquanto minha irmã perguntava ao médico, eu olhei para ele franzindo a testa. Eu estava com raiva de que se ele não tivesse desenhado no rosto da minha irmã e colocado a ideia da cirurgia plástica na cabeça dela, não teríamos chegado a esse ponto. O médico homem olhou alternadamente para minha irmã e para mim. Parecia ter entendido o que estava acontecendo e disse para minha irmã: não podemos fazer a cirurgia hoje. Eu preciso sair agora. Você disse que a cirurgia noturna seria possível antes. Então, o médico inventou algumas desculpas, dizendo que as inscrições para a cirurgia noturna já haviam acabado. Minha irmã ficou muito chateada porque a situação atual não resultou em nada. Hey, não importa o quanto você queira ficar mais bonita, como você ousa ir direto para a clínica de cirurgia plástica sem dinheiro? Não está com medo de que algo dê errado? Eu briguei com minha irmã todo o caminho de volta para casa, mas ela estava com raiva de mim e não disse uma palavra, virando a cabeça para a janela do carro. Quando meus pais chegaram em casa do trabalho, estavam preocupados com minha irmã, que estava emburrada e não dizia nada, pensando que ela estava chateada por não ter se saído bem nos exames de admissão da faculdade. Naquela noite, eu pensei na minha irmã, já que eu não achava que ela me ouviria, mesmo que eu a proibisse de ir, e minhas preocupações se tornaram realidade. Depois da minha aula, eu estava me preparando para ir para casa quando uma mensagem de texto de um número desconhecido apareceu no meu celular. Quando eu li a mensagem, minha irmã tinha ido àquela clínica novamente. A mensagem pedia se eu poderia pagar as contas da cirurgia em parcelas quando ligasse para um número, que pertencia ao médico homem com quem eu tinha conversado. Trocamos telefonemas sobre assuntos relacionados à minha irmã. Tenho um favor a pedir a você, perguntei seriamente. Se minha irmã for lá novamente, você poderia dizer a ela gentilmente que ela não precisa de nenhuma cirurgia? E que ela só precisa cuidar bem de si mesma, o que a fará ficar muito mais bonita do que agora, pedi. Ele então falou: eu poderia dizer isso para ela, mas sua irmã acreditaria? Porque um cirurgião plástico diria a ela que ela poderia ficar mais bonita sem cirurgia. Claro que ela precisa da cirurgia para ficar mais bonita. É como dizer a Sarah que ela não precisa estudar para tirar boas notas. Quando ouvi isso, isso fez sentido. De repente, senti-me envergonhada por ter pedido uma solicitação tão ridícula a um cirurgião plástico. Trocamos várias chamadas a mais e meus colegas de trabalho começaram a me provocar sobre meu encontro com um médico e me desejaram sorte, insinuando um relacionamento romântico. Como a escola era um lugar pequeno, logo os rumores se espalharam rapidamente de que eu estava saindo com um cirurgião plástico. Por mais que eu negasse, as pessoas ao meu redor não acreditavam em mim. Até os alunos que eu ensinava me perguntavam: professora,
Você está namorando? O que fez o rumor sair de controle? A situação piorou? Eu simplesmente desisti, esperando que os rumores desaparecessem. Quando os rumores gradualmente desapareceram, o médico na verdade me convidou para sair casualmente. No começo, fiquei confusa, mas ele acabou sendo muito gentil. Depois que me tornei professora, eu frequentemente saía em encontros às cegas, organizados por meus amigos. Mas, para ser honesta, não havia comparação. Assim como os rumores, ele e eu nos tornamos um casal, e namoramos sem problemas, onde nos respeitamos mutuamente e passamos um tempo juntos por um ano. Eu acho que namorar muda as pessoas, e minha irmã mais nova percebeu rapidamente, e eventualmente toda a minha família descobriu sobre o meu namoro. Minha irmã ficou mais animada porque eu estava namorando o médico da clínica que ela havia visitado. Então, se você se casar com aquele médico, isso significa que eu posso fazer a cirurgia plástica de graça? O que você quer dizer com de graça? Vicente é apenas um médico contratado, não sonhe nem com isso. Ah, eu pensei que ele fosse um diretor, ele era apenas um médico contratado? E daí? É suficiente se ele é bom no que faz. Eu acabei defendendo meu namorado da minha irmã imatura e meus pais ficaram felizes que eu estava namorando um médico, já que era hora de eu me casar. Meus pais falaram: o que há de errado em ser um médico contratado? É mais importante que tipo de pessoa ele é. Ele deve ter estudado muito para se tornar um médico. Então, se a nossa filha sofrer estudando para se tornar uma professora, ela é tão boa quanto qualquer um. Ela é bonita. E nos dias de hoje, as professoras são as melhores noivas. Meus pais elogiaram tanto meu namorado quanto eu pelo trabalho árduo, e vê-los fazer isso me fez sentir orgulhosa. Só de olhar para nossos empregos, eu achei que a combinação era boa o suficiente. Pareceu que meu namorado pensava da mesma forma. Ouvi dizer que a família do meu namorado achou minha profissão não era ruim, mas ele disse a eles que eu era uma professora de escola primária. Eu não sabia que dizer que não era ruim significava que não era bom. Literalmente, significava que minha ocupação não era ruim. Nós namoramos por 2 anos, como qualquer outro casal, porque estávamos na idade ideal para o casamento. Discutimos isso, e nossos pais estavam impacientes e me disseram para convidar meu namorado para um jantar juntos em casa. Meu namorado disse tudo bem, em breve, nossos pais o conhecerão, e quando ele veio para nossa casa pela primeira vez, ele ficou olhando ao redor. Minha mãe e eu nos sentimos como se estivéssemos sendo avaliadas e ficamos nervosas. Na verdade, é uma casa térrea. Quando nos mudamos, a casa já tinha mais de 20 anos. E na época do encontro, a casa já tinha mais de 40 anos. Dentro da casa, não era muito diferente. À primeira vista, dava para perceber que era muito antiga e desgastada. Eu não percebi até aquele momento, mas quando eu trouxe meu namorado para casa, cada detalhe mínimo parecia incomodar. No entanto, meu namorado não disse nada sobre a nossa casa. Em vez disso, ele sorria o tempo todo, dizendo que a comida da minha mãe estava deliciosa. Eu estava preocupada que meu namorado pudesse ficar desapontado depois de ver nossa casa. Fiquei aliviada depois de ver sua reação. Depois daquele dia, minha família presumiu que eu já havia me decidido por me casar com ele. Não muito tempo depois, eu fui à casa do meu namorado para conhecer a mãe dele. Naquele dia, prestei atenção especial na minha roupa e maquiagem, e até fiquei nervosa para conhecer a mãe do meu namorado, que era viúva. Meu namorado mencionou um assunto inesperado em frente à casa dele. Querida, desculpe-me, mas eu menti para minha mãe sobre a profissão dos seus pais. Meu namorado disse à mãe dele que meus pais operavam uma cafeteria franqueada. Quando ouvi isso, fiquei surpresa e chateada. Eu não estava em posição de ser crítica, mas também havia ouvido que a família do meu namorado não estava em uma situação financeira tão boa assim.
Nunca imaginei que me sentiria magoada por causa de uma condição materialista. Eu fiquei tão ofendida que disse a ele que ia embora, mas uma voz me interrompeu: "Oh meu Deus, meu filho! Você já está aqui? Seja bem-vinda, eu sou a mãe de Vicente, é tão bom te conhecer." Sua mãe estava carregando um bolo que ela havia comprado e estava caminhando em nossa direção. Fiquei perplexa, mas como a mãe dele não percebeu nada e me pediu para entrar, eu não tive escolha senão entrar na casa dele. O apartamento em que eles moravam era um pouco maior que 65 metros quadrados e parecia muito mais bonito do que nossa casa. Sua mãe, que me conheceu pela primeira vez, disse que havia enviado meu namorado para a faculdade de medicina com grande dificuldade, porque ela se divorciou quando seu filho estava no ensino médio. Ela disse isso com orgulho. Não seria algo que me incomodaria se meu namorado não tivesse mentido sobre a ocupação dos meus pais. Eu não me senti confortável em nenhum momento. Eu me senti da mesma forma quando era jovem e não queria que meus amigos descobrissem a ocupação dos meus pais. E o que eu estava preocupada se tornou realidade. Você disse que seu nome é Sara? Onde você mora? Meu filho precisa começar a se preparar para abrir o próprio hospital. Tenho estado ocupada visitando imobiliárias para descobrir quais áreas são as melhores. Ela me perguntou em que área eu morava. E quando respondi, ela disse: "Oh, essa área é um pouco problemática, mesmo que haja falar de desenvolvimento na região, porque o mercado aberto está por perto, a qualidade dos pacientes não será adequada. Seus pais estão bem colocados nos negócios, então dinheiro não será um problema, certo? Qual é o nome da franquia?" Eu me senti como se tivesse um osso de peixe preso na garganta quando a mãe dele perguntou isso. Então eu falei francamente sobre o negócio dos meus pais. Ela descobriria a verdade mais tarde de qualquer maneira. Então eu não queria me preocupar em ser descoberta. Na verdade, meus pais vendem lanches quentes em mercados abertos. O quê? Espere um minuto. O que eu acabei de ouvir? Um mercado aberto, lanches quentes. Sua mãe fez um grande alvoroço como se estivesse chocada com o que eu disse. Eu me senti envergonhada ao ver sua reação e meu namorado parecia confuso. "Mãe, eu vou te explicar mais tarde." Não posso acreditar nisso. Você está falando sobre o que eu acho que está falando? Em vez disso, lugares pequenos e insalubres vendendo comida barata como cachorro-quente e assim por diante. Sua mãe estreitou os olhos como uma cobra venenosa e rosnou para confirmar quando ela soltou palavras ofensivas como comida barata e insalubre. Eu me recuso a dizer mais nada. Ela parecia frustrada. Eu não estava respondendo, então fui à geladeira pegar um copo de água gelada e engoli de uma vez enquanto estava em pé. Então ela olhou para mim com aquele olhar horrível nos olhos. De repente, ela borrifou aquela água fria no meu rosto. Foi a primeira vez que fui tratada tão vergonhosamente, que apenas olhei para a mãe do meu namorado. Então ela bufou como um touro raivoso e começou a me atacar com raiva com suas palavras. "Sinto muito, mas este casamento acabou. Eu não tenho intenção de ter seus pais que vendem essas comidas baratas e não higiênicas como meus sogros. Quando ouvi que você era professora do ensino fundamental, pensei que não era tão ruim, mas como você ousa, de uma família tão baixa, pensar em se casar com meu filho?" Eu então retruquei: "Não é nem engraçado, você não se sente mal, mesmo sendo de uma classe tão baixa em educação? Como você ousa não responder assim?" Ela falou: "Claro, como você poderia ter sido criada melhor em um ambiente tão ruim?" Classe baixa, só pude rir dela quando a casa dela parecia muito mais lamentável que a nossa. Enquanto isso, meu namorado atordoado rapidamente trouxe uma toalha para enxugar meu rosto. Sua mãe ficou mais furiosa quando ele fez isso. Ela bateu em seu filho adulto nas costas e gritou: "Quanto eu lutei para criar você até aqui! E como você ousa trazer alguém como ela de um lugar tão baixo?"
Eu não conseguia mais ficar naquela casa. Eu arranquei minhas mãos do meu namorado e corri para fora. Peguei um táxi e fui para casa chorando. Não conseguia rir dos comentários ridículos de uma pessoa tão incrivelmente rude. Foi triste saber que meu namorado tinha uma mãe assim. No entanto, não pude ignorar todas as palavras dolorosas que foram ditas naquele dia. Naquela noite, meu namorado me ligou e mandou mensagem dizendo que estava arrependido. Ele disse que persuadiria a mãe dele o máximo que pudesse e me implorou para esperá-lo. Eu disse que queria terminar. Sua família é tão grande assim? Por que ela não pensa em sua própria situação? A ocupação dos meus pais é de baixa classe e te envergonhou. Foi tão vergonhoso para você. Eu não quero ser associada a alguém que mente. Você não é diferente. Sinto vergonha de ter amado alguém como você. Eu falava e meu namorado apenas ouvia e não falava nada. Pensei que estávamos terminando então. No entanto, um dia, voltei para a casa do trabalho e, por alguma razão, minha mãe chegou mais cedo do que o habitual e estava deitada na cama. Então vi que o braço dela estava enfaixado. Mãe, o que aconteceu com seu braço? Não é nada, ela disse, tentando esconder o braço. O que você quer dizer com isso? A anemia de sua mãe voltou, e ela cambaleou e queimou o braço no fogão quente, meu pai falou. Você não sabe o quão preocupada eu estou? Sua queimadura é tão séria que pode deixar cicatrizes, meu pai falou. Minha mãe então disse, querido, por que você conta todos os detalhes para Sara? Estou bem. E daí se uma velha como eu tem algumas cicatrizes? Ninguém vai notar. Está tudo bem ter algumas cicatrizes. Eu engasguei vendo minha mãe que continuava repetindo essas palavras, tentando a fazer ouvir minhas preocupações. Então minha mãe ficou confusa. Por que você está chorando por uma coisa tão pequena assim? Eu realmente estou bem. Ela se virou para mim naquela noite. Pesquisei na internet por procedimentos médicos para apagar as cicatrizes da queimadura. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada do hospital do meu ex-namorado. Corri até lá, mesmo sem terminar meu trabalho. Quando cheguei ao hospital, minha irmã mais nova estava mostrando o braço queimado da minha mãe para meu ex-namorado. Ei, por que você não me disse antes de trazer a mãe aqui? Você me assustou. Por que você fala tão alto? Por que você não mostrou a queimadura da mãe quando seu namorado é cirurgião plástico? Minha irmã ficou chateada porque não sabia que tínhamos terminado. Minha mãe pareceu envergonhada de mostrar o braço queimado e cicatrizado para o meu ex-namorado. Por enquanto, vamos embora daqui. Vamos conversar lá fora. Mãe, vamos embora. Eu saio do lugar o mais rápido possível, levando minha mãe e minha irmã. Meu ex me olhou e falou, tudo bem, é algo que eu pude fazer pelo menos. Então, por favor, não seja tão exigente. Meu ex-namorado me parou e examinou o carro da minha mãe minuciosamente. Desculpe-me, eu devo ter deixado a situação estranha ao vir aqui. Minha mãe disse que não era nada estranho. Não é difícil apagar cicatrizes de queimaduras nos dias de hoje. Elas não vão precisar de cirurgia. Vai levar tempo para tratá-las, mas vão melhorar muito se você continuar com os tratamentos, ele falou. Que sorte, francamente, eu não disse isso, mas estava preocupada. Mas tudo piorou quando minha suspeita estava correta. Acabei vendo a mãe dele, a quem desejo nunca mais ver em seu hospital. O quê? O que é isso? Meu ex tremeu e disse, mãe, por que você está aqui sem me dizer? Ela falou, eu vim ver meu filho. Então eu tenho que chamar a polícia? Não achei que nos veríamos novamente. Não consigo acreditar como você é tão persistente, como um mendigo. Eu não queria mais ficar parada na frente da mãe dele, que não hesitou em soltar comentários tão rudes.
Mendigos, é melhor vocês tomarem cuidado com o que estão dizendo. Parece que você não gosta de ouvir as coisas. Então você não deveria ter vindo aqui. Se vocês terminaram, acabou. O que mais você está tentando tirar do meu filho? Minha mãe me olhou. Jane, o que é tudo isso? Vocês terminaram? Minha mãe perguntou. Escute aqui, vendedora de cachorro-quente. Eu não quero ter nada a ver com você. Então, por favor, saia. Minha mãe ficou tão chocada com o comportamento rude da mãe dele que estava tremendo. Quando eu ganhei coragem, fiquei tão furiosa que gritei com uma idosa pela primeira vez na minha vida. Você soa como se esse hospital fosse de propriedade do seu próprio filho. Também não quero ser associada a alguém como você, tão rude e ignorante. Vamos embora, porque mesmo que você nos implore para ficar, não vamos ficar. O quê? Olhe só como uma suposta professora fala. Eu não respondi e saí do hospital com minha mãe e minha irmã, mas elas pareciam bastante chocadas naquele dia, pareciam em choque. Meu pai parecia frustrado por não saber o que aconteceu, mas eu não pude contar a ele o que aconteceu no hospital. Eu só senti que era tudo minha culpa. Minha mãe não conseguiu trabalhar por 3 dias seguidos por causa do choque. Então, minha mãe se preparou para sair depois de receber uma ligação. Onde você vai? Você deveria descansar mais, eu disse. Ela com um olhar triste falou, a imobiliária ligou e alguém está vindo para alugar um espaço no prédio na entrada do mercado. Na verdade, eu queria preparar dinheiro para o seu casamento. Então, eu pedi para a imobiliária alugá-lo o mais rápido possível. Felizmente, havia um espaço no prédio do seu pai, e eu pedi gentilmente, então eles me deixaram mudar. Sinto muito por causar incômodo às pessoas. Não tem jeito. Eu planejo parar de fazer negócios no mercado para você e sua irmã. Eu planejo abrir um restaurante adequado para que ninguém possa menosprezar vocês. Minha mãe se culpou pelo meu noivado terminado e quando a vi assim, como filha, me senti triste. Eu me arrependo muito de ter pensado em me casar com um homem desses. Porque minha mãe não estava em uma condição mental estável. Insisti em acompanhá-la, mesmo que ela dissesse que estava bem. Eu tinha muito tempo porque minha escola estava de férias, e teimosamente exigia ir com ela. Quando chegamos ao escritório imobiliário, me deparei com a mãe do meu ex-namorado lá. O agente nos disse que ela estava procurando um espaço para o hospital para envolver seu filho. Ela havia dito que o bairro próximo ao mercado aberto tinha uma classe mais baixa de pessoas que não eram boas o suficiente como pacientes. Então, por que ela estava procurando um espaço aqui? O agente imobiliário, que não sabia de nada, apresentou minha mãe como proprietária do prédio à mãe do meu ex-namorado. Então, os olhos dela se arregalaram tanto como se estivessem prontos para saltar para fora, e ela disse: "Você não está enganado? Como poderia esse prédio ser daquela mulher que vende comida barata no mercado aberto? Então como ela poderia ser dona do grande prédio?" O corretor respondeu: "É verdade que ela vende comida, mas todos os melhores prédios por aqui também são de propriedade dela e de seu marido." Não pode ser. Você deve estar enganado, não é? Eu estive por aqui há tantos anos. Se você não gosta, então procure em outro lugar. No entanto, esta localização é a melhor, e esses proprietários sempre cobram preços muito baixos. Então muita gente quer alugar aqui, retrucou o agente. Oh, é tão frustrante. Você vai assinar o contrato de locação ou não? Só um minuto. O rosto da mãe do meu ex-namorado ficou todo torcido e ela veio em direção à minha mãe e a mim. Conforme ela se aproximava, eu ri dela, sentindo-me vingada. Não é uma pena que uma família de baixa classe como essa seja a proprietária deste prédio? Nós vamos alugar para qualquer um, mas nunca para vocês. Bem, vamos ser francos. Desculpe.
Eu não sabia que seus pais possuem tantos prédios, certo? Se eu soubesse antes, teria feito isso? Por que você tornou tudo tão difícil ao não dizer antes? Eu sinto muito. Por favor, esqueça o passado, e vamos fazer um novo começo. Quando vi aquela mulher falsa que começou a sorrir para mim, a fúria que eu estava segurando explodiu e eu gritei: o que você está dizendo? Não muda nada, quer haja prédios ou não. Você está arrependida agora que descobriu que aparentemente temos dinheiro quando você pensou que éramos pobres? Vocês não têm nada, mas não use o seu filho como isca para subir na vida. Minha mãe puxou minha manga para me fazer parar. Ela disse: Sara, chega, e mandou eu sair. A mãe do meu ex-namorado ficou frenética e disse: eu sinto muito pelo que aconteceu antes. Como mãe solteira, a vida foi muito difícil tentando criar um filho sozinha. Eu cometi um erro. Por favor, pense no meu filho e, por favor, vamos continuar com o casamento. Eu consegui um grande empréstimo colocando até minha casa como garantia para este prédio, até mesmo fazendo um empréstimo no nome do meu filho. Este prédio é muito mais barato, apesar de sua ótima localização. E eu coloquei tudo aqui. Então, por favor, me ajude e ajude meu filho. Minha mãe estava tão perplexa e suas mãos começaram a tremer novamente. Meu pai, que soube da notícia, veio até nós e me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei a verdade para ele, e ele pegou uma vassoura das escadas de emergência e começou a varrer o chão onde a mãe do meu ex-namorado estava. Por que há tanta sujeira neste prédio? É por isso que há má sorte. A mãe do meu ex-namorado foi empurrada para trás devido à vassourada do meu pai e saiu correndo, parecendo envergonhada com a situação, ainda gritando com raiva que nunca foi tratada assim em sua vida. Minha mãe e eu nos sentimos aliviadas como se um peso tivesse sido retirado do meio do nosso peito. Depois que os prédios ao redor do nosso bairro começaram a se valorizar, não apenas o prédio da minha mãe, mas também os prédios do meu pai se valorizaram tanto que, pela primeira vez, eles puderam ganhar a maior quantia de dinheiro de suas vidas. Eu disse a eles brincando que deveriam parar de trabalhar e se divertir em casa. Mas, como assim? O dinheiro deve ser ganho com as próprias mãos. Vamos guardar esse dinheiro para usar quando nossas duas filhas se casarem. Seu pai e eu somos perfeitamente felizes trabalhando nos mercados. Não é mesmo, querido? Vender no mercado é divertido porque as pessoas lá são reais. E se não estivermos lá, e quanto a todas aquelas pessoas procurando por nós para comer seus cachorros quentes e lanches? Vendemos comida, mas também vendemos diversão. Tudo bem, está tudo bem se vocês dois são felizes assim, não parem o negócio por causa de nós duas. Eu acho que meus pais são um casal feito um para o outro. Eu espero que um dia eu possa encontrar minha alma gêmea, que apreciaria pessoas como nossos pais. Eu superei o obstáculo na vida que desejei que tivesse acontecido, como um noivado rompido, mas acho que aprendi uma lição com meus pais mais uma vez. Dizem que não deve haver discriminação em que tipo de trabalho se tem. Quando meu pai disse que eles vendem boas lembranças, acho que ele estava certo.